o processo eleitoral da CIPA, né? Então vamos ver agora quais são esses prazos, né? Então, quando eu tenho uma CIPA, né, já em funcionamento, né, já em andamento, eu vou estar fazendo a convocação dessa eleição 60 dias antes do término do mandato que está em vigor. Então, 60 dias antes de terminar essa gestão da CIPA, né, eu vou estar fazendo já essa convocação das eleições. Vou estar colocando lá no mural, no quadro de aviso da empresa, né, que eu estou fazendo os preparativos para essa eleição. Né. 55 dias antes, né, do término desse mandato, eu formo a comissão eleitoral. Normalmente é o presidente e vice que formam essa comissão. Né. 45 dias antes do término do mandato, né, eu vou estar publicando, né, o edital, né, vou estar divulgando para os trabalhadores ali, né, esse prazo de inscrição para a CIPA, o dia da eleição, né, tudo certinho, para eles estarem cientes e já irem se preparando aí, né, já vou fazendo uma campanha, avisando as equipes ali, né, que a gente vai ter uma eleição de CIPA, que todo mundo pode se candidatar, enfim, né? Eu vou dar um prazo de pelo menos 15 dias aí, né, para os trabalhadores poderem se inscrever, né, poderem fazer a sua inscrição e fazer uma campanha eleitoral, né? Então, eles vão ter pelo menos 15 dias, né, para estar conversando com os outros trabalhadores, expondo as suas ideias, né? Se ele for da CIPA, quais são os seus objetivos, o que ele busca, o que ele quer fazer, né? 30 dias antes do término, né, do mandato anterior, eu faço então a eleição, né? Vou fazer a eleição no máximo no dia seguinte, eu já faço essa apuração, né, dessa eleição para saber quem foram os mais votados, os eleitos e os não eleitos, e aí eu tenho esse período de 30 dias para estar fazendo o treinamento dessa equipe. Então aí o empregador já vai estar indicando os seus membros também, e aí nesse período de um mês, antes da posse, né, antes do término do mandato anterior, eu vou estar fazendo o treinamento. No dia da posse, né, é exatamente o dia seguinte ao término do mandato anterior, tem que estar todo mundo treinado já, né, que aí eu já faço a primeira reunião de posse da CIPA, já defino quem é presidente, quem é vice, quem é secretário, né, e vou estar definindo lá também as datas da reunião extraordinária da CIPA. Então, basicamente, assim, né, são esses os prazos que a gente tem, né, num processo eleitoral, né. Isso tendo uma CIPA já em andamento, né. Se eu precisar iniciar uma CIPA num local que ainda não tem, então eu vou fazer só essa mudança do período de treinamento, né. Ao invés de ser 30 dias antes do término do mandato anterior, que eu não vou ter esse mandato anterior, eu faço até 30 dias após, né, a eleição da CIPA. Né. E caso por algum motivo eu tenha uma vacância ali dos membros eleitos, né, e eu não tenho suplente para colocar no lugar dele, aí eu vou reduzir esse tempo pela metade. Né. Então essa eleição que eu faria em 60 dias, todo esse processo, eu faço dentro de um mês. Eu faço em apenas 30 dias. Então eu já vou divulgar esse calendário, já abro o prazo para inscrição e em 15 dias eu faço a eleição e aí eu tenho mais 15 dias para poder fazer um treinamento, né? Eu vou encurtar metade do período. Né? Mas para a CIPA que está em andamento, são esses prazos. Né? Começo lá com 60 dias, divulgação, né, do início do processo, 55 dias eu formo a comissão eleitoral, quem vai fazer o processo, né? A comissão eleitoral é quem vai estar fazendo as cédulas, quem vai estar colocando a documentação lá no mural, avisando as equipes que vai ter, né, o processo da CIPA, né, providenciar a urna da eleição, enfim, né? É o vice-presidente e o presidente, que a gente já viu lá atrás, né, que tem que fazer a CIPA andar, fazer a CIPA funcionar. E um dos processos que eles tomam conta aí, né, é o processo eleitoral, né, da CIPA também. Então, eles que formam a comissão eleitoral,
colocam lá o prazo de inscrição, fazem as inscrições dos candidatos interessados, né, vão fazer as cédulas de votação, vão fazer a apuração desses votos. Importante sempre estar chamando, né, outros membros ali, né, os que foram candidatos, para estar acompanhando essa apuração, né, para não ter nenhum problema, né? E aí eles vão dar sequência em todo o processo. Então, basicamente, né, é dessa forma que é definido os membros eleitos da CIPA, né? Então, voto secreto, então eu tenho que dar privacidade para o cara ir votar ali em quem ele quiser, sem pressão de ninguém, né, sem pressão alguma. Ele vai escolher o candidato que ele achar melhor para o momento, o candidato que ele acha que vai estar cuidando da saúde e da segurança dele ali. Então, é um processo democrático, assim como o processo que a gente tem de eleição normal aqui, municipal, federal, estadual, né, que segue basicamente as mesmas regras aí, né, só que aí é voltado para uma instituição privada, fechada, para uma indústria, para uma empresa, né, mas a ideia aí é a mesma, né, o intuito democrático é o mesmo. Então eu dou condições para que todos participem, né? Não posso excluir ninguém, todo mundo pode participar, né? Continuando, então, eu dou liberdade, como a gente acabou de falar, né, para todos os empregados da empresa, todo mundo pode participar, quem quiser, né, desde o presidente lá da empresa, o diretor, até o faxineiro, até o porteiro, o cara da operação, do administrativo, do RH, o motorista, enfim, todo mundo que é registrado ali naquela empresa pode participar, né? Eu não posso estar dispensando ninguém a partir do momento que eu iniciei o processo eleitoral da CIPA, né? Então, abriu o prazo de inscrição da CIPA, né? Não posso estar mandando mais ninguém embora. Porque todo mundo tem o direito de participar, pode participar. Eu só vou poder voltar a fazer dispensa a partir do momento que eu fiz a eleição e a apuração dos votos. Então ali eu já vou ter os membros eleitos, eu já sei quem tem estabilidade ou não, né? Então quem tem estabilidade, ok, vai ter essa estabilidade pelo ano de mandato e mais um, né? E quem não tem a estabilidade nesse caso, ou seja, quem não foi eleito, aí sim está dispensado. Então tem que ter esse entrosamento aí entre o RH, entre a segurança do trabalho e a CIPA, que nesse período de eleição eu não posso ter nenhuma dispensa aí, né, de trabalhadores, porque qualquer um pode querer se candidatar e eu não posso estar dispensando ninguém, mandando ninguém embora nesse período. De preferência eu tenho que fazer a eleição, né, durante o horário normal de trabalho das equipes, né? Se eu tiver 2 ou mais turnos aí, né? Se eu tiver outros turnos, que eu faça também essa votação, né, nos outros turnos, né? Não posso fazer só em um turno. Eu tenho que atingir mais de 50%, né, do número de trabalhadores para que essa eleição seja válida, né? Então, eleição durante o horário normal de trabalho das equipes e que atinjam todos os turnos. Se eu tenho 2, se eu tenho 3 turnos, eu vou ter que colocar a urna lá de eleição e eu vou ter que disponibilizar o voto para todos, né? Eu tenho que ter a participação de 50% ou mais dos trabalhadores. E esse voto, como a gente falou, é secreto, né? É individual. Então, o presidente e o vice têm que providenciar um local para que a equipe consiga lá, né, e fazer o seu voto individual, sem pressão de ninguém, o seu voto secreto, né? Continuando aí, né, eu tenho que ter a presença de mais de 50 pessoas, de 50%, né, da minha equipe de trabalho, né? Se eu não tiver esse contingente aí, né, se eu não atingir 50% mais um, né, da minha equipe de trabalho, então em até 10 dias a comissão eleitoral precisa refazer novamente uma nova eleição. Então, se eu tenho 100 pessoas na minha empresa, 51 pessoas no mínimo têm que votar. Se votou 50 ou menos, né, então eu tenho 10 dias para refazer uma nova eleição. Eu preciso abrir o processo de novo, né, e deixar os candidatos lá
né, abrir inscrição, tudo de novo, né, e fazer uma nova eleição. Eu não posso, né, fechar uma ata de eleição com menos de 50%, né, dos votos, né, dos trabalhadores. Então 50% mais um, senão eu preciso refazer, né, essa votação. Né. Outra informação importante aí, né, em caso de empate, né, entre trabalhadores, né, vai assumir aquele que tiver o maior tempo de serviço ali na empresa. Né. Se mesmo assim, né, eles por coincidência tiverem entrado no mesmo dia, né, então os dois têm 5 anos e 5 meses, eles foram contratados no mesmo dia, tiveram o mesmo número de votos. Normalmente aí, né, então vai entrar quem tem mais idade. Né? Então, os dois tiveram 50 votos cada um, tem 5 anos e 10 dias de empresa, né? Porém um trabalhador tem 40 anos, o outro tem 45, então vai entrar o que é mais velho. Né? Mas normalmente só essa questão de tempo de serviço aí também, né, já vai ser válido. Né? Já vou conseguir ter aí, em caso de empate de votos, quem tem mais tempo de casa. Né? E também eu vou estar relacionando todos os demais votados. Né? Então eu vou ter um certo número de cipeiros ali, né? Então lá o meu dimensionamento da CIPA vai dizer se eu tenho 4, 5, né? Qual vai ser o meu número de membros da CIPA, porém eu posso ter mais votados aí. Eu tive 5 mais votados, que são os eleitos, mas eu tinha 10 candidatos. Então eu vou deixar registrado esses demais aí, né? Quem ficou em 6º, 7º, 8º lugar, né? Eu vou deixar eles abaixo ali, né? Porque se eu tiver a vacância lá, né? Se eu tiver alguém que sair dessa CIPA por algum motivo, né? Eu vou pegar então o próximo que foi mais votado para estar assumindo. Então eu vou ter os membros titulares e suplentes e abaixo dele os demais que foram votados e que não foram eleitos, né? Então o dimensionamento da CIPA vai me dar lá, por exemplo, uma CIPA que eu tenho 2 membros eleitos, né, titulares e 2 membros suplentes. Abaixo deles eu posso ter outras pessoas aí, né, que foram votadas também, mas não foram eleitas, nem titulares nem suplentes. Mas eu preciso manter esse registro ali, ter esse controle, porque, né, se eu tenho um titular que saiu, eu vou subir um suplente por lugar dele, eu vou abrir uma vaga ali, né, de suplente, que eu vou puxar esse cara que foi votado e que não foi eleito. Então, quando eu não tiver suplente ou quando eu não tiver mais ninguém para subir, para puxar, né, aí vai ter a necessidade aí de eu estar fazendo uma nova eleição. Né? Então, eu preciso manter registrado lá na minha ata de eleição todos os que foram votados. Né? Então, eu vou ter ali todos os candidatos, os membros eleitos titulares, os membros eleitos suplentes e os demais votados que não foram eleitos, mas que em caso de vacância ali, né, saiu um titular, ele vai subir, vai assumir o lugar desse titular e aí vai abrir uma vaga de suplente. Então daí, esse cara que foi votado e não eleito vai assumir o lugar desse suplente e assim sucessivamente. Né? Enquanto eu tiver candidatos que forem votados ali, eu posso fazer essa subida. Não tenho mais candidatos ali, né? Então eu tive uma eleição com pouco candidato, né? Sobrou 1 ou 2 só. Se não tiver mais ninguém, né, e houver a necessidade, né, aí eu preciso estar fazendo uma nova eleição. Né? Não posso estar deixando sem ninguém na CIPA, faltando um membro, seja ele titular ou suplente. Né? Aspectos necessários aí, né, para que eu tenha uma boa CIPA, né, o papel do cipeiro aí, né, quais são as suas atribuições, né? Eu tenho que representar o empregador e os empregados, né, diante da comissão sobre os assuntos relativos à segurança do trabalho, né, de desempenhar suas funções na comissão com responsabilidade e acreditar que algo pode ser feito, né, para a prevenção de acidentes em sua empresa. Então o cipeiro é o cara que vai fazer esse elo aí, né, entre empregador e empregado, né? É o cara que acredita que ele realmente
pode mudar a situação na empresa ali, ele pode fazer a prevenção de acidentes, né? Ele precisa desempenhar as suas funções com responsabilidade, conhecer as suas atribuições, né? E ser participativo. Eu não posso simplesmente estar na CIPA ali por estar, né? Para ser mais um. Eu preciso acrescentar algo, eu preciso somar. Não posso simplesmente estar ali, né, por querer uma estabilidade, por estar. Né? Eu tenho que fazer acontecer. Né? Então eu tenho que fazer essa informação chegar para o empregador, chegar para a segurança do trabalho, fazer esse meio de campo ali, né, entre empresa e empregador, né, entre empresa e empregados, né, empregador e trabalhadores. Né? Eu tenho que trabalhar de uma forma, né, que os outros trabalhadores vão me ver como um exemplo, né? Então a gente brinca, né? A gente fala que o cipeiro tem teto de vidro, né? A partir do momento que você se torna um cipeiro, que você tem essa identificação no seu crachá, no seu capacete, uma camiseta diferente. Olha, eu sou cipeiro. A partir daquele momento, né, todo mundo vai estar te olhando diferente. Todo mundo vai estar doido para pegar uma falhinha sua, um erro seu ali, né? Que aí naquele momento que você precisar cobrar alguém de alguma coisa, né, fazer uma recomendação de segurança, né, eles vão falar, pô, mas você estava sem o EPI ali, você não atravessou na faixa. Então, o cipeiro vai ter teto de vidro ali e ele vai ser um espelho para os demais trabalhadores. Eles vão ver o cipeiro como alguém preocupado com a segurança, como alguém que vai cobrar deles essa segurança, como alguém que eles podem chegar e solicitar medidas preventivas, né, sugestões de melhorias. Então, eu preciso levar a sério esse trabalho de cipeiro, eu preciso realmente, né, seguir com as minhas atribuições, né, para que eu não caia em descrédito, né, para que eu não seja, durante um curto período aí, não levado mais a sério. Né? O pessoal vai falar, aquele ali está na CIPA só para estar estabilidade, ele não faz nada. Então, como a gente já falou um pouquinho atrás aí, né, a gente precisa mostrar o que a CIPA está fazendo, né, que realmente é um trabalho importante. Né? Se a CIPA realmente fizer o seu trabalho, né, ela nem precisa ficar divulgando nada, o próprio trabalho dela já vai aparecer, já vai se divulgar. Mas é importante, é levar informação, é dar credibilidade, é fazer com que os demais trabalhadores, ao ver um cipeiro, né, vejam alguém de confiança ali, alguém que está cuidando da vida deles, que está preocupado com a saúde, com a integridade física deles. E eu vou conseguir fazer isso trabalhando, né, realmente participando das reuniões da CIPA, realmente fazendo as inspeções nos locais de trabalho, né? Somente dessa forma é que eu vou conseguir conquistar a confiança dos demais trabalhadores. Então é papel importantíssimo do cipeiro ser esse elo de informação, né, e conseguir trazer o máximo de pessoas para o seu lado, para o lado da prevenção. Né? Também, né, ele precisa, como a gente disse, conhecer as normas, né, pelo menos as questões básicas aí. O cipeiro precisa saber de cada NR, né, o que cada uma diz, se eu tenho trabalho em altura, se eu tenho espaço confinado, trabalho com eletricidade, né, serviço a quente. Para cada tipo de atividade, como a gente já falou, eu tenho uma norma, eu tenho um procedimento, né, e eu preciso estar conhecendo, né? Eu não preciso ser um técnico, né? Não preciso estar indo muito a fundo aí, né? Não preciso decorar as NRs, mas eu preciso ter uma noção delas, porque em alguns momentos eu vou estar fazendo aí essas inspeções de segurança, eu vou estar observando algumas atividades e eu preciso conhecer os procedimentos para poder estar instruindo os trabalhadores, né? Como a gente vê no slide aí, eu sou um educador de adultos, eu vou estar passando informações. E essas informações que eu vou estar passando para os trabalhadores, né, são informações extremamente importantes, porque eu estou lidando com a vida de pessoas ali. Né? Eu vou estar cobrando, às vezes, eu vou estar dando uma informação para um trabalhador, né, de uma atividade de risco que ele está realizando. Então eu preciso conhecer um mínimo aí, né? Por isso que a gente tem o treinamento para os membros da CIPA, onde eles vão conhecer todos os riscos ali, né?
vão fazer o mapa de risco, vão fazer a inspeção, sempre em conjunto aí com a segurança do trabalho, né? Para que seja minimizado esses riscos. Então ele precisa saber, né, ele precisa ter o mínimo de informação aí para poder estar disseminando isso, né, tá levando para os demais trabalhadores, né. Ele tem que ter um jogo de cintura para estar aí buscando soluções para os problemas, né. Então, como a gente falou, né, tem muita coisa que a gente vai ter que dar um jeitinho ali, a gente vai ter que saber falar, né. A gente vai ter que levar para o presidente da CIPA, para o vice ali, para eles levarem para o empregador, para a segurança do trabalho, né? E tá fazendo esse meio de campo, porque o trabalhador vai estar cobrando ali do cipeiro alguma situação, alguma melhoria. O cipeiro vai ter que levar isso para o vice-presidente, para o presidente, né? Eles vão tratar com o empregador, às vezes vão ter uma devolutiva que não vai ser o que a gente gostaria, no tempo que a gente gostaria. Então o cipeiro precisa ter, né, esse jogo de cintura, precisa ser um cara maleável ali, né, que vai conseguir, né, tá levando o jogo, né. É claro, vão ter situações de risco grave iminente ali, que eu vou precisar parar a situação, que aí não tem acordo, que aí não tem conversa, né? Mas vão ter algumas outras situações que não são condições de risco grave iminente, né? Que eu consigo fazer uma medida paliativa ali, que eu consigo isolar um local, parar um equipamento, né? Eu retiro aquele risco, eu elimino ele, ou pelo menos neutralizo ali, minimizo ele, né? E consigo trabalhar, né? E aí eu vou, durante a minha gestão da CIPA, durante as reuniões, tentando resolver de forma definitiva aquele problema, né? Então, é um jogo de cintura que o cipeiro precisa ter aí, né? Ter essa noção que às vezes não vai conseguir resolver tudo da noite para o dia, né? O poder de decisão às vezes não está na mão do cipeiro, não vai estar na mão do presidente, do vice-presidente, às vezes nem da segurança do trabalho, realmente vem lá de cima. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência aí e não se frustrar, né? Saber que isso é natural, que é normal. A gente chega cheio de vontade e tem que continuar assim, né? Não posso desanimar na primeira queda, no primeiro tropeço aí, né? É vida que segue, as coisas são assim, tudo é difícil, né? É com trabalho, é com determinação que a gente vai conseguir, né, chegar nos nossos objetivos. Isso na nossa vida e é também, né, na CIPA, né? A gente sabe que hoje em dia é tudo mais difícil, né? Tudo envolve custo, dinheiro, mas quando a gente fala de vida, né, a vida está em primeiro lugar, a saúde, a segurança é em primeiro lugar, né? Então é saber levar essa informação também. Eu não posso simplesmente jogar lá para o presidente, a gente precisa disso, né? Mas por que precisa disso? Qual é o real motivo? Quais as pessoas que estão expostas a esse risco? Se eu não fizer isso, o que pode acontecer, né? Então, é saber levar a informação lá também com qualidade, né? Para que eu consiga aí, né, resolver a situação de uma forma talvez mais rápida. Mas se não se resolver, se demorar, né, também não posso me frustrar. É saber que o papel da CIPA é fazer esse meio de campo, é levar essa informação para o empregador, depois trazendo essa informação, né, para os trabalhadores de volta ali, né, de uma maneira também que eu não gere descontentamento, que eu não gere burburinho, né, de uma maneira que todo mundo entenda, ó, nesse primeiro momento a gente vai ter uma medida paliativa, mais para frente talvez, ou realmente, ó, isso aqui não faz parte, não tem como, né? A gente pensou em fazer de outra forma, enfim, né? Ter esse jogo de cintura entre trabalhador, né, entre empregador, né, para que ninguém saia perdendo. Agora, se é uma condição de risco grave iminente, aí realmente eu tenho que paralisar a atividade, tem que ser tratado de uma forma diferente, né? Para isso a gente tem até alguns mecanismos aí, né? A gente tem o direito de recusa, a própria segurança do trabalho tem essa prerrogativa de parar uma atividade. Então, eu também, como cipeiro, não preciso me indispor com ninguém, né? A gente não viu em nenhum momento aqui que o cipeiro é um fiscalizador, que é um punidor. Muito pelo contrário, né?
ele é uma pessoa que educa, que ensina, que traz informação. Então, se eu tiver qualquer problema lá de alguém que não está respeitando uma norma de segurança, um procedimento, eu vou orientar aquela pessoa, né? Se ela não quer cumprir, se ela não quer me ouvir por qualquer motivo, né, aí sim eu vou estar levando para o superior imediato, para a segurança do trabalho, né, para que sejam tomadas as medidas. Eu não estou sendo, né, aí um dedo duro, não estou entregando ninguém. Muito pelo contrário, eu estou cuidando da segurança dessa pessoa, que às vezes nem ele mesmo está dando atenção, né, mas eu estou preocupado, eu estou querendo cuidar, porque é a função do cipeiro, é cuidar da vida, da saúde de todo mundo, né? Então, eu vou estar fazendo as minhas funções, eu vou estar trabalhando da maneira correta, né? Continuando, né, a CIPA precisa estar elaborando aí, né, um plano de trabalho, então, planejando, organizando, né, controlando e avaliando esses objetivos, né? Então, preciso sistematizar aí o processo de trabalho da CIPA, né? Eu tenho que planejar uma atividade, eu vou organizar, ou seja, de que forma que eu vou fazer isso, né? Como eu vou fazer, controlar para ver se está ocorrendo ou não, né? Se está saindo da maneira que a gente programou, né? E depois fazer uma avaliação final, ou seja, né, ter um plano, um método de trabalho, né? Então, já definir ali o que cada um é responsável, o que cada um vai fazer, de que forma vai fazer as atividades, né? Então, um é responsável por inspeção, o outro é responsável por extintor de incêndio, o outro é pelo mapa de risco, um vai buscar treinamento, o outro brinde, o outro campanha, né? E aí verificar se isso está ocorrendo, se eu estou conseguindo seguir com os prazos, controlando isso certinho, né? E depois eu faço uma avaliação final, né? Em cada reunião da CIPA, né, eu vou estar verificando ali, né? Ó, a gente tinha alguns prazos determinados, algumas atividades, né? O que a gente conseguiu fazer, o que deixou de ser feito, o porquê deixou de ser feito, né? Então, eu faço todo esse controle e essa gestão, né? Quem vai estar fazendo isso é o presidente, o vice-presidente, em conjunto com a secretária ali, né? Mas com o apoio de todos os membros, né? Então, cada um vai ter a sua função, cada um vai ter a sua atribuição ali, né? Para seguir, para fazer, né? E para estar cumprindo aí, né, na sua rotina mensal. Vou estar avaliando tudo isso em cada reunião ordinária aí. Então, todo mês, lá na minha reunião, a gente vai estar levantando, né, os aspectos, tudo que foi solicitado aí na reunião anterior, para ver se está dando seguimento ali, né? Vou estar chamando os responsáveis das áreas, por exemplo, né, quando envolve manutenção, quando envolve RH, financeiro, né, os responsáveis de cada medida que a gente solicitou ali também, para ver se está sendo cumprido ou não, os motivos de uma eventual não cumprimento, né? Enfim, eu faço o controle de tudo isso. Muito bem registrado isso, tudo lá na minha ata, né? Para que eu consiga depois estar comprovando, ó, minha CIPA trabalhou, minha CIPA não foi omissa, né? A gente atuou no nosso mandato, né? Algumas coisas acabaram ficando, mas não por falta de trabalho, por outras questões. Enfim, eu preciso ter tudo isso muito bem registrado, bem controlado aí, né, para fazer uma boa gestão da minha CIPA. Então, é preciso que eu faça um bom preparo da reunião ali, né, que todo mundo saiba os objetivos ali, né, não esteja ali na reunião simplesmente. Então, eu posso já antes da reunião estar mandando uma prévia aí dos assuntos que foram tratados anteriormente, né, para que todo mundo já leve as devolutivas ali, as respostas, né, para eu objetivar essa reunião, né, conseguir fazer com que o tempo dessa reunião seja explorado da melhor maneira possível. Então todo mundo já vai preparado com as suas demandas ali, né. Durante o mês eu já soltei uma prévia da ata anterior para todo mundo dar uma lida, para todo mundo estar ciente das suas atribuições, o que cada um precisa fazer no mês, né? E aí
próximo dos dias da reunião aí, 1, 2 dias antes, eu já mando um novo lembrete da reunião, né, para todo mundo, e já vou, né, relembrando, né, a secretária vai estar mandando para os cipeiros aí, né, para que chegue no momento da reunião, todo mundo já esteja preparado ali, né, com os dados em mãos, né, para poder fazer uma reunião bem objetiva, bem clara, bem rápida ali, né, sem ficar desfocando, sem saindo dos temas ali, né, e consiga tratar os assuntos que realmente são importantes, né? Então, o preparo do local também já é importante, né, para que a gente consiga ser bem objetivo, né? É o que a gente está vendo agora nesse próximo slide que está entrando para vocês aí, né? Eu vou definir a finalidade dessa reunião. Então, reunião da CIP é para quê? Discutir os assuntos único e exclusivamente relacionados à saúde e segurança, né? Já vou ter uma pauta pré-estabelecida, né? Então, o presidente vai fazer a abertura, né? Vai dar a palavra para a secretária, para o secretário que vai ler a ata anterior, vai fazer essa discussão da ata anterior, ver se todo mundo conseguiu cumprir aí com os seus objetivos ou não, se cumpriu os prazos, né? E aí dá abertura para novas situações. Então, os problemas, as sugestões de melhoria desse próximo mês, né? Deu as sugestões de melhorias, né? Deu aí os problemas que ocorreram durante o mês, né? Eu coloco novamente os prazos, né, para que sejam cumpridas, né, esses objetivos, e aí eu dou, se ninguém mais tiver alguma sugestão, né, se não tiver mais nenhum assunto a ser tratado, o presidente dá por encerrado a reunião. Então, de uma maneira bem simples, bem objetiva, sem ficar enfeitando o pavão, né, sem ficar desfocando, saindo do assunto relevante, né? Então, o presidente ou o vice ali faz essa condução da reunião de uma forma que não deixa dispersar, né? Então, todo mundo focado ali, o presidente faz a abertura, deixa a secretária fazer a leitura da ata anterior, né? A gente verifica o cumprimento das metas, né? E aí já se abre para os novos assuntos, para os novos temas, né? Define os prazos e aí, sem mais nenhuma sugestão, sem mais nenhum assunto a ser tratado, eu faço a finalização da minha reunião, né? Esse é o passo a passo aí, né, básico de uma boa reunião, sem estar fugindo muito, sem estar inventando coisa, né, sem estar dando um show ali, bem sucinto, bem claro, né? Em torno de 1 hora aí, né, 1 hora e pouquinho eu consigo fazer uma boa reunião com a participação de todos, todo mundo colocando o seu ponto de vista, né, colocando, né, os seus problemas que encontraram, as suas medidas de proteção, as suas sugestões, e aí a gente consegue fazer de uma forma bem unificada ali, bem rápida e bem certeira. Esse é o objetivo, né? Sem demorar muito, não preciso me alongar muito na reunião, né, mas também eu não vou conseguir fazer em 10, 15 minutos. Então, o tempo de 1 hora aí, acredito que seja suficiente, né, para que a gente tenha uma boa reunião, né? Então, essa sequência que a gente está vendo agora aí, né, no nosso slide, na tela de vocês aí, no seu computador, no seu celular, no seu tablet, é o que a gente acabou de citar para vocês aqui, né? É o desenvolvimento da reunião, é o passo a passo aí para que eu tenha uma reunião bem objetiva, né? Então, é a leitura da ata, né? Se necessário, eu retomo algum assunto que ficou pendente e aí todo mundo vai assinar, né? Lembrando que a assinatura da ata não é da lista de presença, né? Então, a lista de presença assina quem está no momento. A da ata é para que todo mundo esteja ciente dos assuntos. Já coloco as demais tarefas que eu preciso ali, as mais urgentes, né? Os temas novos que eu vou estar discutindo, né? Faço o estudo e análise desses temas, né? Uma síntese, né? Um fechamento dessa reunião e já deixo pré-agendado a data e o horário da próxima reunião, né? Eu vou estar relembrando isso, né? A gente já deixou previamente estabelecido
lá na minha posse da CIPA, todas as datas da reunião, né, das reuniões, eu só vou no final da reunião estar relembrando, ó, pessoal, mês que vem, então, é dia tal, tal horário aqui, a reunião. Sempre, né, procurar manter no mesmo horário, né, e nas datas pré-estabelecidas já, salvo algum problema aí, então eu preciso antecipadamente estar avisando os cipeiros, né. Então, basicamente, é essa uma sequência de uma boa reunião, né. Sempre o presidente assumindo aí, né, o controle, o presidente ou o vice-presidente assume esse controle da reunião, então ele faz a abertura e o fechamento da reunião, ele dá a palavra para a secretária estar fazendo a leitura da ata anterior, né, então vai estar verificando se ficou alguma coisa pendente ainda, se foram resolvidos todos os assuntos, aí a gente vai abrir para temas novos, né, para o que ocorreu durante o mês, vamos colocar os prazos para resolver esses problemas, né, essas pendências, essas situações de melhoria, sugestões, né, e aí eu faço a finalização, mais uma vez aí o presidente ou o vice faz a finalização dessa reunião. Então eu não preciso ficar inventando moda, não preciso ficar fugindo do tema, não deixa, né, que a equipe puxe algum assunto que não está relacionado com a segurança e com a saúde, né? Então a CIPA única e exclusivamente vai estar tratando desses assuntos. Então esse é uma sequência básica de uma boa reunião, sem precisar estar inventando muita coisa, né? Então é importante que a gente siga esses preceitos, né? Da mesma forma que a gente está vendo nesse próximo slide aí, né? É um pouquinho do que o presidente ali, né, o vice precisa fazer para que eu tenha uma boa reunião, né? Então, sempre checar previamente a sala, se eu tenho material, se eu vou ter alguma apresentação, se eu preciso de um computador, de um data show ali, né? Não atrasar a reunião e nem prolongar demais. Então, tanto se eu demorar para começar ou se eu me prolongar muito, né, com certeza alguém vai reclamar, vai chiar lá, principalmente alguém da produção, né? Então, procurar manter o foco na reunião ali, né? Combinou o horário, 2 horas, limite de 5 minutos de tolerância ali, né? Então, 2h05 estou dando início com quem estiver ali, né? E faço em 1 hora, 1 hora e pouquinho aí, sem ficar me alongando, né? Fazer as intervenções necessárias, procurar não estar constrangendo ninguém, né? Sempre estar buscando incentivar a participação de todos, né? Então, sempre vai ter alguém que vai falar bastante e vai ter um outro que é mais retraído. Então, buscar que todos consigam participar, né, de uma maneira igualitária. Então, sempre vai ter alguém que vai se destacar um pouco mais, mas eu preciso acabar ouvindo todos, né? Cada um vai ter um modo de pensar diferente às vezes, né? Então, às vezes, aquele cara que ainda não falou, talvez é ele que tenha a solução do problema, então eu preciso incentivar para que todo mundo fale, todo mundo tenha a voz ali, né? Sempre estar expondo as ideias de forma clara, objetiva, né? Sem ficar me prolongando muito ali, né? Então, olha, a gente está com esse problema aqui, essa situação, eu já averiguei, dá para fazer dessa forma, o que vocês acham, né? Então, né, colocar sempre os assuntos, os temas em discussões aí nas reuniões, né? E procurar estar ouvindo todo mundo, né? Como a gente falou, né? Quanto mais gente eu tiver ali para discutir, para pensar, né, mais formas de fazer o trabalho com segurança eu posso ter ali. Então, é dar voz para todo mundo, né? Não é simplesmente o presidente ali tá falando, só ele fala e não ouve ninguém, ninguém fala mais, só ele, ou só o vice-presidente. Às vezes a equipe de segurança que vai participar lá, e aí todo mundo acha, a segurança está aqui, eles que vão falar, eles que vão fazer. Não, né? A reunião da CIPA, a segurança do trabalho pode participar, né? Mas quem toca a reunião são os cipeiros, eles que são os responsáveis pela reunião, né? Então, vou dar a palavra para a segurança do trabalho, né, para outros setores que possam estar participando ali, talvez um RH, uma manutenção, né? Mas quem comanda a reunião é o cipeiro, é o presidente, é o vice-presidente, né? Sempre buscando ouvir a todos aí, todos os participantes, né? Mas de uma forma que eu consiga fazer uma reunião bem objetiva, bem sucinta, sem fugir
dos temas ali, né? Que eu consiga tá focando no objetivo principal, que é a prevenção de acidentes, né? Então, sempre ouvir todos os participantes, não monopolizar a discussão, né? Não interromper quem estiver com a palavra. Então, se a pessoa está ali falando, deixa ela terminar e aí sim eu vou dar sequência, né? Se eu discordar de algum ponto, eu coloco o meu ponto de vista, mas sem ser agressivo, né? De uma forma gentil, de uma forma sutil ali, né? Sempre analisar os problemas do grupo e contribuir para solucionar, né? E só me retirar dessa reunião em extremo caso de necessidade, né? É algo que é muito chato a gente estar ali fazendo uma reunião, né? Discutindo alguns assuntos e aí ficar mexendo no celular, saindo para atender o telefone, saindo por qualquer motivo, né? Então é o único momento do mês, talvez, que a gente vai ter para se reunir ali, né? Durante 1 hora para estar discutindo os assuntos. Então procure se programar para participar de uma forma efetiva, telefone desligado, né? Evitar estar saindo da sala sem necessidade, somente em extremo caso aí de necessidade mesmo, né? Se realmente não tiver como. Então esteja focado na reunião, participe, né? Dê a sua opinião, né? Tudo de uma forma bem tranquila, bem organizada. Cada um pode ter um ponto de vista diferente, né? Aí a gente vai juntar todas as ideias, né? E buscar um ideal em comum, né? Se eu não estou tendo concordância em algum tema, eu coloco em votação, né? Isso é o mais ideal. Então, estou tendo opiniões divergentes ali, eu vou colocar o tema em reunião. Pessoal, então a gente precisa estar resolvendo esse problema, vamos colocar em votação, né? Todo mundo já faz essa votação rapidinho ali, coloca o seu ponto de vista e o que for definido em votação ali é que eu vou estar levando para o empregador, né, para a segurança do trabalho. Então, todo esse contexto que a gente tratou nos últimos slides aqui é para que eu tenha uma boa reunião, uma reunião sucinta e uma reunião que traga frutos aí, né, para a minha boa gestão da CIPA, né?